Todos, eu vou me apresentar então depois de algumas situações. Meu nome é Jonathan, vou escrever aqui, né, para vocês. É meio complicadinho. Tá? Eu atuo na Promotoria de Justiça de São José, nona promotoria, certo? Que atua na promotoria dos crimes comuns, crimes de trânsito e carta precatória, tá? Então, a promotoria é tipicamente criminal. Aí eu fui convidado aí pelo professor Washington, que gentilmente aceitou a nossa contribuição, e vamos, a partir de hoje, durante algumas semanas, então, expor a vocês alguma coisa sobre direito penal e direito processual penal, né? Especificamente no que diz respeito ao programa do concurso para a Polícia Militar de Santa Catarina. Tá? Meu nome é esse, eu vou deixar, vocês podem procurar, se quiserem, né, adicionar no Facebook, é bem assim mesmo. Eu também tenho Twitter, tá? Se alguém quiser, de repente, conversar, né, ou pedir alguma... Tá? Tudo junto, né? E também vou deixar o meu e-mail, tá? Particular. Pode chamar a qualquer hora, pode perguntar, pode me convidar. Eu também estou com a listinha ali, já pedi para o Washington, pedi a listinha, tomei a liberdade, se vocês me permitirem, de pegar a lista com o nome de vocês, tá? Para que a gente possa trocar ideias, não só aqui, mas fora daqui também. Tá? Então, esses são os contatos, a princípio, que eu tenho para dar a vocês. O que nós vamos fazer hoje aqui, e o que vamos fazer durante as nossas explanações, é uma coisa bem simples. Eu analisei algumas provas, não só da IOBV, que é a que vai fazer a prova com vocês, né? Que vai elaborar a prova, mas também de outros concursos. E geralmente o que é pedido, na maior das hipóteses, ou na maioria das hipóteses, é justamente a letra da lei. O que é a letra da lei? Aquilo que está escrito no código, seja na forma de completar a questão, por exemplo, temos uma alternativa aqui, A, pontinhos, alguma coisa, tal. Aí letra A, prisão preventiva, letra B, tal, vocês vão ter que ver qual é que se encaixa ali. Uma segunda alternativa é o artigo total, e que você tem que dizer qual seria o delito, né? E numa terceira alternativa, né, é dado o tipo penal, estelionato, ou furto, etc. E embaixo vem as proposições para ver qual é que se encaixa com aquele conceito. Então seriam esses três tipos de questionamentos. Tá? Bem simples e bem direto. Não vai haver nenhuma confusão, até porque não é permitido esse tipo de coisa. Qualquer coisa que venha sair do edital, né, ou que venha frustrar a forma do candidato conseguir responder a questão, né? Isso é causa certa de nulidade da questão. E nulidade de questão anulada, todo mundo ganha, né? Não tem nem dúvida. E a banca de ofício tem que reconhecer isso. Tá? No primeiro momento, nós vamos então agora no direito penal. E no segundo momento, após o intervalo, nós vamos começar o processo penal. Nos foi dito que seria assim, até para facilitar um pouco e para que não tornar muito maçante a gente ficar só numa disciplina a noite toda, né? E como nós temos poucas aulas, né, são 5 semanas, se não me falha a memória, ou 6 semanas, acredito que nessas 6 semanas a gente possa trocar alguma ideia, né, e que vocês, pelo menos, quando forem fazer a prova, pelo menos nessa parte, né, vocês tenham pelo menos uma noção básica do direito penal e do processo penal. Básica, porque a vocês interessa uma noção básica. Nós não vamos aqui entrar em teorias. Eu não vou trazer para vocês doutrinas de direito, jurisprudência, não vou fazer isso. Vou exemplificar durante a aula, vou dar alguns exemplos, né, casos práticos, até meus mesmo, né, ou casos que a gente procura trazer para exemplificar. Tá? Mas fora isso, vocês estão plenamente à vontade para interromper na hora que vocês quiserem. Qualquer mãozinha que levantar, ou berrar, ou falar, ei, oi, tá? Pode me chamar só de Jonathan mesmo, não tem frescura, né? Do pó viesse ao pó voltarás, então não é, né? Não é porque o cara atua em determinado cargo ou função, coisa é melhor do que alguém, nada disso. E eu me sinto muito à vontade aqui porque eu trabalho diariamente com a Polícia Militar, né? Ela atua na repressão aos crimes e eu acho que logo eu vou trabalhar com praticamente todos vocês aí, se Deus quiser, né? Se for em São José, por óbvio, né? Então, minha gente, vocês têm a apostilinha aí, né?
eu já peço eu mesmo desculpas em nome do curso. Eu sei que ele traria o computador, mas acabou não trazendo. Eu trouxe um computador que infelizmente não se acoplou ao sistema, mas eu acho que isso não vai trazer prejuízo a vocês. Que na próxima semana, eu tenho certeza, pelo que eu conheço ele, vai ter um computador aqui ultramoderno e ele vai resolver. Tá? Então vamos lá. Nós vamos começar então. Direito penal. Tá? Direito penal. Alguém de vocês tem conhecimento na área jurídica, ou faz faculdade de direito, ou já tiveram algum contato, por exemplo, com o Código Penal? Já chegaram a ler um Código Penal, ver como é que ele funciona, um processo penal? Já chegaram a fazer isso? Alguém de vocês? Alguém quer se manifestar a respeito? Se já teve alguma experiência? A senhora fez com a cabeça que sim? Não? Já? Aham. Boa noite, fica à vontade. Já leram alguma coisa sobre isso? Já manusearam o Código Penal? Já viram alguns crimes? Tem alguma noção de homicídio, furto, roubo? Sabem o que é, pelo menos? Ou sabem que matar alguém é crime? Assaltar é crime? Aí avacalhei também agora, né? Não, eu pergunto porque vocês não têm essa obrigação, né? Vocês não têm essa obrigação, até porque vocês são várias formações aqui, né? Eu acho que tem várias áreas, né? E isso é uma área estritamente jurídica. Então eu pergunto porque, se caso tem alguém, na turma da manhã tinha 2 pessoas que eram advogados. Então já sabiam, então, mais ou menos, já tinham uma forma de entender a matéria talvez diferente da maioria, né? O que não significa que vocês não irão entender. Isso me deixa bem à vontade e ainda pior, aumenta a minha responsabilidade. Que eu quero sair daqui com pelo menos, se não todos vocês, mas praticamente 99% de vocês policiais militares. Essa é a minha intenção. Tá? E aquele 1% que não foi é porque passou em outro concurso e desistiu desse. Né? Então, fez um outro. E vem mais concurso por aí, Justiça Federal, Área Federal, vocês fiquem ligados aí. Hein? Tá? Muito bem, então nós vamos começar o artigo 1º, né? O artigo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Quem puder acompanhar, eu agradeço. Tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo é simples, né? É bastante didático. O que quer dizer esse artigo? Não se precisa maiores delongas a respeito disso. Eu tenho um crime, ou algum fato que é crime. Né? Muito bem. Como é que eu vou saber que esse fato é crime? Tem que ter uma lei dizendo que ele é. Alguma lei, e nesse caso o Código Penal, especificamente, dizendo que matar alguém é crime. É um homicídio, né? Então, quando ele fala assim, não há crime sem lei anterior que o defina, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que para ser crime tem que ter uma lei definindo o que é crime e o que não é. Certo? Logo em seguida, o artigo é bem claro quando diz não há pena sem prévia cominação legal. Aí nós estamos falando do crime em si. Tem que ter uma lei dizendo que é crime. E pena? Pena, pelo menos uma noção de pena todo mundo tem. Pena é aquilo que é aplicado quando alguém comete um crime. Né? O cara pega 15 anos, 10 anos, 12 anos, 6 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do crime. Então, só não vai haver pena sem prévia cominação também. É isso que a lei quer dizer. Certo? Para haver uma pena, tem que haver um crime. Que, por sua vez, vai ser só considerado crime se tiver uma lei dizendo que ele é crime. Senão, não vai ter. Né? Então, é basicamente isso. O que vocês têm que saber nesse artigo 1º, né, é exatamente isso. Crime tem que ter lei. Pena tem que ter uma combinação legal. Tem que ter uma consequência. Isso é o fato. Não vamos adentrar muito em situações de, né? Tá? Dito isto, aí nós vamos passar para o artigo 2º. Tá? Parem a qualquer momento, tá? Se não entenderem, pode perguntar. Tá? O artigo 2º, ele fala da lei penal no tempo. Tá? Então nós já vimos o que é o artigo 1º. Tá? E agora vamos começar a ver a questão da lei penal no tempo. Como é que ela se comporta no tempo, como é que ela se comporta no espaço, como é que a gente vai identificar essas situações. Tá? É uma coisa bem simples também. O artigo 2º fala o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. E aqui nós estamos falando em direito penal. Tá?
cessando, melhor dizendo, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É muito simples. Vamos supor que o cidadão cometeu, no mês de janeiro aqui, de 2015, um fato considerado crime. Tá? É um crime, ele cometeu. Esse vai andar o processo. E o que vai acontecer? Vem uma lei posterior e diz o seguinte, que esse fato que ele cometeu aqui não é mais crime. Pode ocorrer um fato novo, uma lei nova. Certo? A partir do momento que essa lei, certo, disser que esse fato não é mais crime, ela vai retroagir e vai beneficiar aquele que comete o delito. Tá? Ela sempre vai retroagir. Boa noite. A lei sempre vai retroagir para beneficiar. Essa lei, ela vai ter efeitos penais e efeitos processuais penais. Porque o processo penal nós vamos ver no segundo momento, que o processo penal regula o processo. É a forma como a gente apura os fatos. E o direito penal é a pena com os crimes, que é um código especificado. Tá? Os efeitos penais dessa lei nova vão fazer aplicação imediata. Vai favorecer. Os de processo penal, não. E nós vamos ver isso depois. Tá? E é o que diz o parágrafo único. O parágrafo único é bem claro. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer ao agente, o agente aqui a gente lê aquele que pratica o crime. Tá? Aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ele vai mais além ainda. Quando ele diz no artigo 2º que a lei volta para favorecer, no parágrafo único ele diz que ela volta mesmo que já haja uma sentença e ele já esteja cumprindo pena. Ela vai mais além. Né? Ela vai mais além. Então é isso que ele quer dizer. Então, na verdade, o cara está aqui, já foi condenado. Né? E se já está cumprindo até a pena, sentença transitada em julgado. O que significa essa expressão? É interessante. Transitado em julgado, exatamente, que não cabe mais nenhum recurso. Seja pela acusação, no caso do Ministério Público, seja pela defesa. Não tem mais recurso. Ainda que transitado em julgado a sentença, ainda vai haver esse favorecimento. Como? Pois é. É porque, na verdade, é um princípio até constitucional. Vocês vão ver isso no direito constitucional com outro professor, que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ele vai falar alguma coisa para vocês nesse sentido. Se é que eu acredito que esteja no programa também. Tá? Então, ficou bem claro? Ainda que de qualquer modo favoreceu o agente. Se vir uma coisinha que favoreça o agente, mesmo com a sentença condenatória transitada em julgado, o cara foi condenado e não cabe mais recurso. Ele vai ter que cumprir a pena. Mesmo assim, vai retroagir. Tá? Isso é princípio constitucional. Agora, se vir uma nova lei aqui para ele, e essa lei torna as coisas mais graves, não prejudica. Ele vai ficar pela lei antiga ainda, que não pode agravar. Tá? Não pode agravar. Então isso é um caso, isso aí você acha interessante, não vi nenhuma questão nesse sentido ainda, porém, acho interessante vocês saberem o que desse artigo, que a lei retroage para favorecer o réu, ainda que já tenha sentença transitada de julgado. Me parece que esse é o grande ponto desse artigo. Pode ser que caia uma questão nesse sentido. Né? Pode ser, não sei, a gente não sabe. Como a gente diz no fórum, cabeça de juiz e bunda de criança, a gente não sabe o que sai. Vai saber muito menos o que sai na cabeça do examinador. Né? Tá certo? Isso é lei, e se perguntarem o que significa isso, vocês podem responder. De repente vem uma questão, eles botam o artigo inteirinho ali. Qual é o princípio que rege isso aí? Aí está lá, lei penal no tempo. Está escrito aqui, ó, lei penal no tempo. É a lei penal no tempo. Tá? Pode vir lei penal no tempo, pode vir tempo do crime, pode vir qualquer... E vocês vão saber, opa, lei penal no tempo. A lei veio depois, voltou. É lei penal no tempo. Tá? Esse é um macetinho que a pessoa pode gravar assim. Tá? Muito bem. Seguinte, podemos continuar? Podemos? Artigo 3º. Tá? O artigo 3º fala agora de uma espécie de lei muito interessante. E é uma situação bastante... A gente pensa, isso não acontece. Não, até acontece.
Ele fala da lei excepcional ou da lei temporária. O que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária? A lei excepcional ou temporária, diz o Código aqui no seu artigo 3º, embora decorrido o período da sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Perfeito? Vamos supor que nós tivemos uma lei aqui que foi, né, uma lei excepcional ou uma lei temporária. Excepcional no caso de uma calamidade, no caso, né, tem situações específicas, né? Mas para vocês basta saber que o caso é de lei excepcional ou temporária, tá? Essa lei, geralmente uma lei excepcional ou uma lei temporária, ela tem prazo previsto de duração. Essa lei vai valer por 30 dias, por 60, enfim, né? O que ocorre? Mesmo acabando o período aqui de vigência dela, os efeitos e as condutas cometidas durante esse interregno aqui, esse tempo, elas continuarão sendo vigidas por essa lei, ainda que ela tenha sido... Tá? É exatamente o que diz o artigo 3º. Tá? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, mesmo que a lei já não exista mais, o fato praticado aqui e durante essa lei vai ser apurado sobre a égide dessa lei. Ah, mas pode vir uma lei mais benéfica? Não. A lei é temporária. O que aconteceu aqui nesse período vai ser apurado mediante essa lei, ainda que ela já tenha expirado o prazo. Isso é o que diz o artigo. Tá? Ficou claro? Então, o que nós precisamos saber nesse artigo? Nós precisamos saber o que é a lei excepcional e a temporária. Ela vai ter a sua aplicação a um determinado tempo. E as situações que ocorreram sob o efeito dela, mesmo que ela tenha terminado, serão apurados mediante a própria lei. Na própria lei. Né? Muito bem. Logo em seguida, nós temos o artigo 4º, que é o tempo do crime. Isso aqui é uma situação muito interessante e às vezes e as pessoas às vezes se confundem. Porque o artigo 4º ele é simples, mas é o desdobramento dele, por isso que eu digo, a nós aqui não vai caber discutir acerca, porque nós não vamos aprofundar a matéria. Vamos tentar explicar para vocês o porquê que o artigo diz isso. Né? E me parece que isso é bastante importante. Tá? O artigo 4º fala que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui, esse tempo do crime envolve geralmente a questão mais clássica, o exemplo mais clássico é a questão da minoridade penal. O cidadão, vamos supor assim, ó, o A, deixa eu apagar aqui, o A tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Falta um dia para ele completar 18 anos, tá? Aí o que ocorre? O A, tá aqui o A, bonitinho. O A, numa briga, numa discussão, atira e mata o B. Aliás, matar o B não, vou dar um exemplo melhor ainda. Atira no B, atira, tá? Pega o revólver, pum, acerta o B e o B vai internado ao hospital. Vai ficar lá internado. Fica 15 dias internado. Aí o B vem a morrer, em virtude do tiro proferido pelo A. Quando o B morreu, o A completou 18. Aí eu pergunto para vocês, o A vai responder criminalmente? Não vai responder, porque ao tempo do crime, ele era menor. Não vai responder por crime, mas de repente vai responder no juizado da infância e juventude, aí é outra situação. Tá? Ao tempo do crime, ele não vai, porque quando ele praticou o ato, ele era menor de idade. Tá?
Certo? Agora eu tenho um outro exemplo. Até separei aqui o exemplozinho bem bonitinho, que o exemplo, às vezes, na cabeça não me fica. Tá? Porque o artigo 4º é bem claro. Tempo do crime. Tá? Segundo fato. Vamos pegar esse mesmo A aqui. E vamos botar o Bzinho aqui de novo. O A, aqui agora é a questão envolvendo, para vocês verem que não é, esse fato não favorece, e isso dá confusão. Às vezes a pessoa vai no mesmo caminho e entra direto, e aí entra direto pelo cano. Tá? Aqui nós estamos tratando de um cidadão, para mim que já deu um tiro no outro não é cidadão, né? Já não é boa coisa, dar um tiro no outro, né? Às vezes depende, a pessoa pode dar um tiro em legítima defesa, né? Para não morrer também dá um outro. Tá? É que já me olharam meio assim, é porque eu esqueço às vezes que eu tô ali para, né? O meu negócio não é aliviar, né? O meu negócio é, né? Tá. Então, aqui é uma situação específica com relação a quem vai praticar o ato. Agora nós vamos inverter, nós vamos fazer com relação a quem sofreu o ato, a vítima. Porque também se aplica essa teoria. Tá? Então, olha só. O A aqui é A maior de idade, 18 anos, pode botar 19, 21, 35, tá? Quanto quiser. Atira no B. O B vai para o hospital. O B tem 13 anos, 11 meses e 29 dias, tá? E vocês já vão saber por quê. 13 anos de idade. O que vai ocorrer? Não me diz o negócio? Não. Figueirense não fez um gol ainda. 13 meses... Não, porque eu estou aqui... Não faz assim, não faz assim. Né? Deixa. É hexagonal, bicho. Não é quadrangular da morte, não. É hexagonal do negócio. Ó, 13 anos, 11 meses e 29 dias. Aí ele atira no B. Aí o B está no hospital. 15 dias depois o B morre. O B fez 14 anos e morreu no hospital com 14 anos. Ele levou o tiro com 13 anos, 11 meses e 29 dias e morreu com 14. Aí tem um artigo no Código Penal, que é o homicídio, que diz assim, ó, a pena aumenta em 1/3 quando a vítima é menor de 14 anos. Menor. Aí eu pergunto para vocês, vai incidir daí, o A vai responder por aquela da coisa, mesmo ele morrendo aqui, com 14? Vai, porque ao tempo do crime, a vítima era menor, 14 anos. Aí o pessoal, né? Não, que nada, 14 anos não, mamãe. Não, nada disso, meu filho. Está aqui, ó, pau. Tá? Essa agravante ou essa qualificadora, tá? Porque o 14 anos ele completou depois do tempo do crime. Então vai incidir. Então, a gente bota 13 anos, 11 meses, 29 dias para poder fazer... Porque no outro dia, porque eu já tive fatos assim, já aconteceu isso comigo na prática. Tá? O cidadão cometeu o delito um dia antes de completar 18, e o que eu vou fazer? Eu não posso denunciar um cara desse. Às vezes a delegacia até sem querer se equivoca e bota o cara como 18 anos, e no meio do processo a gente descobre que o cara tem 17. Como é que eu vou processar um menor? Quem se ferra sou eu, né? Quem tem que fazer isso é o promotor da infância e juventude, não sou eu. E a indenização que dá contra o Estado, se a gente processa um cara que condena um cidadão que era menor de 18. Imagina o rolo que dá isso. Vocês entenderam o que é isso aqui? A diferença? Então essa é a diferença do artigo 4º. Pois não. No caso do sequestro, cada dia que comete um crime contínuo, como que é o caso daí? Aí é a questão de crime permanente. Tá? Aí a situação pode não se enquadrar nessa situação ali. Tá? Mas é um caso especial. Realmente, o sequestro, que é um crime permanente, a cada dia da pessoa encarcerada, sequestrado, o crime permanece, ele subsiste. Quando começou, sequestrou quando era menor, terminou o sequestro maior, vai o quê? O maior, né? Isso, exatamente. Tá? Porque aqui para nós o que vale é o tempo do crime. Claro, se o primeiro sequestro ali, né, se ele sequestrou, e aí tem que ver se essa causa no sequestro vai se incidir. Se tem alguma situação nesse sentido, por exemplo, sequestrar menor, aí nós temos todo aquele dispositivo que nós vamos ter que aplicar nessa questão específica. Tá? Mas para que vocês entendam o tempo do crime, é exatamente isso. O que vale é o tempo que o ato foi praticado. Até porque o artigo 4º é bem claro, né? Quando ele diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Mas tem uma palavrinha aí, omissão. Alguém pode cometer um crime por omissão? Pode, né?
Queres me dar um exemplo? Omissão de socorro. Perfeito, excelente. Omissão de socorro. O ato de não fazer nada, né? A omissão, que não deixa de ser uma ação, né? Não fazer nada, também gera crime, gera consequência jurídica. Omissão de socorro, né? O médico se negar a atender um cidadão que chega em estado gravíssimo, e outras circunstâncias. Não prestar socorro na questão dos crimes de trânsito, se evadir do local, né? Então também nós temos crimes por omissão, não só por ação. Tá? Então ele fala aqui, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento. E aqui foi, né? O outro momento foi, né? Quando ele completou no hospital, morreu no hospital. Os dois morreram no hospital, né? Ainda que seja o outro momento da... Tá? Ficou clara essa situação? Isso aqui eu acho que eles vão cobrar, hein? Porque dá confusão. É pegadinha, né? Eu acho que isso aqui, eu não sou adivinho, né? Vai que não cai, né? Mas assim, ó, eu acho interessante a pessoa pelo menos saber que o tempo do crime é o que rege a situação, né? E essa questão do menor é a questão mais clássica da doutrina, todo mundo que estuda direito sabe. O cidadão é menor, 17 anos, 11 meses, 29 dias, deu um tiro no outro. O cara foi para o hospital, morreu quando ele completou 18. É adolescente, porque no tempo do crime ele era quando ele cometeu o ato. Esse é fato. Tá? É a mais clássica que, até em concurso de promotor, que eu já cuidei de concurso, tudo, eles perguntam isso aí. Tá? Logo em seguida nós temos o artigo... Eu não quero o intervalo mesmo. Eu não quero cansar vocês, hein? É 8h30? Tá. Tá bom o ritmo ou tá muito corrido? Tá bom? Tá. Porque eu dou aula em faculdade, sabe? Eu já dei aula em faculdade. Em cursinho não é muito... Para mim é uma experiência nova. E assim, eu sei que no cursinho o negócio é mais... né? É pauleira, né? Por isso que eu pergunto, e vocês que não sei se já têm experiência também nesse tipo de aula, eu sei que é bem corrido, né? Então é mais complicado, né? Vou pedir para ele fazer um com a minha orelha maior, hein? Também parece um telefone público a minha, né? Olha só, vamos para o artigo 5º então. O artigo 5º, para quem tem a apostila aí, ele é o princípio da territorialidade. Nós vimos o tempo do crime, agora nós vamos ver a questão territorial. Isso também dá uma confusão tremenda. Tá? Dá uma confusão tremenda. O artigo 5º ele é bem claro. Apesar de ter confusão, é porque eu digo, a letra da lei é facinho. Mas nós temos que explicar o que vocês estão lendo, porque não adianta a pessoa chegar e ler isso aqui e não entender. Né? Aí no futuro próximo aí vai querer fazer um curso de direito, vai querer fazer um outro concurso que também cai direito, a pessoa já pode se aprimorar, né? Porque tudo é uma evolução, vocês estão começando uma evolução. Né? Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, agora aqui nós vamos falar uma questão territorial, né? Então nós vamos envolver Brasil e outras situações. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que eles estão querendo dizer aqui? Se o crime foi aplicado no território, se o ato foi praticado aqui, o crime aqui, o fato criminoso, no território nacional, isso é a regra geral. O que diz aqui? Sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, aí são as regras que o Brasil faz no internacional, né? Primeiro, vamos ver se respeitados isso, vale a lei brasileira. Tá? Cometeu aqui, vale a lei brasileira. Tá? Isso aqui, se quiserem anotar, até porque eles podem perguntar, não vão vão destrinchar isso aí, porque tem territorialidade não sei o quê, territorialidade de tal, um monte de doutrina. Tá? Mas assim, ó, o artigo 5º do Código Penal adotou o princípio, se quiserem anotar aí, da territorialidade temperada. Porque eles podem perguntar, que princípio é esse aqui? Eles botam o artigo 5º todinho na prova. Que princípio é esse? Territorialidade temperada. Foi a que foi adotada pelo nosso Código. Tá? Muito bem. Mas aí nós temos o parágrafo 1º do artigo 5º. Tá? O parágrafo 1º diz assim, ó, para os efeitos penais, e aqui nós estamos falando de efeitos penais, esqueçam efeitos civis, tá? Que é direito civil, é outra coisa.
Nós estamos falando de direito penal. Parágrafo 1º. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada. O que ele quer dizer o quê? As aeronaves brasileiras são uma extensão do território. Né? Então, o que ele quer dizer? São extensão do país. Então, entende-se que a lei brasileira tem que ser aplicada. É isso? Desde que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Tem que estar no espaço aéreo brasileiro. Não é isso? Muito bem. Aqui. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional. Se as empresas estrangeiras, né, as aeronaves, estiverem em nosso solo, mãe gentil, aqui, né, achando-se em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, se tiver aqui, né, em pouso aqui, mesmo sendo estrangeira, aplica a lei brasileira. Tá? Existem vários tratados e convenções também que tratam disso, mas para nós aqui, para vocês têm que entender o seguinte. Artigo 5º aqui, o caput, o primeirinho, é o princípio da territorialidade temperada. Ótimo. Diz aqui o quê? Aplica-se a lei brasileira, claro, sem prejuízo daquilo que foi convencionado com o Brasil nos órgãos internacionais. Depois, aeronaves no solo aqui, ou na nosso espaço aéreo correspondente, é a lei brasileira. Tá? E inclusive as estrangeiras. Tá? Essas embarcações estrangeiras de propriedade privada, porque existe, né? As de propriedade privada especialmente. Tá? Certo? Muito bem. Mas o que nós temos que saber desse artigo 5º é exatamente isso aí. Isso aí é uma questão que, se eles fizerem até pelo tamanho do artigo, ou, acredito eu, né? Pode ser uma questão que vocês teriam que... Viria um espaço talvez em branco, para que vocês preencham alguma coisa nesse sentido através das alternativas, né? Ou botarão o artigo todo e perguntarão que princípio que é, né? Ou no caso aplica-se, nesse caso específico ali, aplica-se qual lei, alguma coisa desse tipo. Eu acredito que não, porque não pode... Pois não. Eu estava fazendo umas questões lá e aí surgiu um fato do consulado, crime cometido dentro do consulado. Queria saber se é aplicável a lei do Brasil. Ou... Consulado é a extensão do nosso país, né? Não, eu digo, mas aqui dentro do Brasil, o consulado estrangeiro, é aplicado a lei deles ou a lei do Brasil? Olha, se não me falha a memória, na questão do consulado, teria que verificar, mas acredito que é a extensão do país, né? Teria que ver se existe algum tratado ou convenção nesse sentido, mas senão se aplicaria a lei daquele país, porque o consulado é uma extensão do país, né? Então, por isso que eu tive esse mesmo pensamento, também na resposta eu vi que aplicaria a lei do Brasil, só que não, menos para os diplomatas e cônsules. Você aplicaria a lei do país deles, né? Exatamente. O restante, os civis que trabalham dentro do... Não, porque na verdade os civis que trabalham dentro são brasileiros, né? Geralmente, ou alguns, ou podem até trazer de fora, mas o diplomata ele tem essa diferença, né? Essa diferenciação realmente. Acredito que isso não vai ser explorado, não. Tá? Isso. Tá. Mas o teu raciocínio é correto e é exatamente isso aí. Tá? Até nós tivemos uma situação específica agora que passou na televisão, da questão do consulado dos Estados Unidos lá onde está tendo a guerra lá, né? Parece que foi alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo. Parece que atacaram, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Aí explica bem essa situação. Né? Isso é uma questão realmente que também envolve direito internacional, né? Envolve outras situações, é direito constitucional também. Tá. Opa, pois não. Opa, desculpa. Como? Tem a quantidade do
Tem até 12 milhas, aquele negócio todo. Mar internacional, exatamente. Tem que ver a questão das milhas, exatamente. Eu não citei isso porque até é uma questão que não vai, né, interferir, pelo menos no entendimento de vocês. Mas tem aquela, tantas milhas até a... né? Exatamente isso. Isso aí é um critério realmente numérico que... Tá? Mas, repito, é interessante, mas acredito que não seja... Tá? Mas existe. É o mar de até tantas milhas, não sei o que, tem um negócio ali. Tá? Muito bem. Mais algum questionamento sobre esse artigo 5º, não? Deu para entender direitinho? Tá? Mas posso trazer na semana que vem especificado para ti certinho aquela questão do consulado, tá? Tá? Mas o teu raciocínio é isso mesmo. Tá? Como diria Charlie Chaplin, né? Nosso grande... Eu tenho um travesseiro do Charlie Chaplin, eu tenho uma fronha do Charlie Chaplin. Aí a minha mulher botou isso, que eu ganhei de presente, né? Aí... E o Charlie Chaplin, ele tá olhando assim para ti, e ele tá com aquela pose fantástica dele, do ditador lá, aquele filme, né? Aí, quando tu vai deitar assim, quando tu acorda, pô, tu vê de cara aquela travesseiro do Charlie Chaplin, aquela fronha, né? E ele dizia, não sois máquinas, né? Homens é o que sois, ele dizia. E exatamente eu uso esse exemplo quando a gente às vezes é questionado e não consegue satisfazer a pretensão, a dúvida da... Tá? Mas eu prometo que eu... Tá? Muito bem. Vamos agora para o lugar do crime. Veja bem, nós já falamos do tempo do crime, já falamos da territorialidade e agora nós vamos falar do artigo 6º, que é o lugar do crime. E isso aqui também é importante, sabe? Pode ser que tentem confundir, né, essa situação. Considera-se praticado o crime, o artigo 6º fala, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. E aqui novamente é ação ou omissão, porque você pode cometer um crime também por omissão, né? Como nós já falamos. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Veja bem. Nós estamos tratando de direito penal, tá? E o direito penal, ele é um direito que admite, em algumas situações, várias teorias e vários entendimentos. Está aí as jurisprudências que não nos deixam mentir, né? E quando a gente fala de lugar do crime, o nosso Código Penal, isso eu acho importante, tá? Ele adotou, para esse artigo 6º, o que a gente chama da teoria da ubiquidade. Tá? Seria importante anotar esse nomezinho aí. Por quê? O lugar do crime pode ser tanto aquele que foi direcionado, foi realizada a conduta, bem como do resultado. Então, os dois. Então, quando se fala em dois, se fala em bi, né? Ubiquidade. Tá? Então, dependendo da situação, ele pode ser tanto o lugar onde foi praticada a ação, como o resultado. O ato pode ter sido praticado e já ter ocorrido ali, como pode ter o resultado ocorrer posteriormente, vir a morrer depois, vir a acontecer depois. Então, é a teoria da ubiquidade, tá? Vocês entenderam isso? É o artigo 6º, tá? Então é assim, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. No todo ou em parte. No todo, porque pode ser cometido todo, ou a parte dela. E o desdobramento pode se dar em outra situação. E como diz o artigo, ó, onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Mas o importante aqui é a teoria da ubiquidade. Pode ser que eles perguntem. Caracteriza o artigo 6º do Código Penal, especifico lá, escreve o artigo 6º, que teoria é essa? Né? Pode ser. Né? Pode ser. É o que a gente sempre fala, né? Algum questionamento sobre esse artigo? Muito bem. Aí nós temos o artigo 7º, então, que é... Nós falamos no artigo 5º em territorialidade. E agora nós vamos falar da extraterritorialidade. Né? Muito bem. O que seria a extraterritorialidade? No artigo 5º nós falamos dos que se aplica a lei brasileira aqui, das situações que envolvam aqui no Brasil. O que é extraterritorialidade? É muito fácil. Né? Aplicação da lei penal brasileira
a fatos ocorridos no exterior. Agora é o inverso. Não é isso? É a extraterritorialidade. Tá? Muito bem. E o artigo 7º, ele é bastante enfático. Ele até é autoexplicativo, mas diz assim, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, a nossa lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, cometidos lá fora, né? 1. Os crimes. A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Até que para nós, nesse momento, se fizesse um crime contra o presidente da República, seria bom, né? Manda a Dilma lá para o Egito. Meu Deus, está gravando isso, eu vou dizer, se ela vê isso aí, ela... né? O Washington não vai fazer isso comigo. É, né? Ah, ele vai editar? Então tá. Então, veja bem, isso aqui é um fato específico. Crime praticado contra a vida ou liberdade do presidente da República, ainda cometido lá fora, é a nossa lei que vale. O chefe maior do nosso país, né? Então, isso aí é uma questão óbvia, né? Até que podiam aplicar a lei lá do Egito, coisa que era pena de morte, umas coisas assim, né? Que de repente do que ela fez aqui, né? Muito bem. Quero dizer que não tenho nada contra ela e respeito, porque provavelmente em todo lugar, e a gente sabe, tem eleitores dela. Então, eu acho que cada um vota em quem quiser. Tá? Então, só estou dando um exemplo porque é o que a gente vê aí, né? Hã? Pois é. Tá? Muito bem. Letra B. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, do território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui são as questões do poder público, né? Então, não só contra o presidente da República. Se foram cometidos contra estas entidades, também vale a lei brasileira, mesmo cometida no estrangeiro. Tá? E aqui não tem outra forma do que não ler esse artigo, entender ele e se possível, pôr dentro da cachola, porque não, ele é autoexplicativo. Isso, né? Um dia nós vamos ter um chipzinho que nós vamos botar tudo, né? Tá certo? Letra C, ainda tem mais um fato. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Contra a administração pública em geral, né? Ou quem está a seu serviço. Se estiver a serviço lá fora, também. Não é isso? Vale o quê? Aplica, né, meu amigo? A lei brasileira. Está tudo escrito aí. Como é teu nome, desculpa? Eduardo. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Tá? Olha só que coisa bonitinha. Ainda diz assim, ó. Letra D. Quando é caso de genocídio, genocídio você sabe, né? Aquela matança, aquela, né? Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, se ele for residente ou domiciliado no Brasil e for cometido o genocídio lá fora e o brasileiro estiver presente, for vítima do genocídio, também se aplica a lei brasileira. Né? Muito bem. Certo. Ok. Muito bem. Aí ainda temos o seguinte aqui. Inciso 2º. Então, o primeiro inciso falou desses crimes específicos, contra o presidente da República. Tá, muito bem. Agora nós vamos ter outros tipos de crime que ainda se aplica à lei brasileira se for cometido mesmo no estrangeiro. Tá? Letra A. Aqueles que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, se o Brasil fez um tratado ou convenção internacional de que determinado fato ocorrido lá é crime e deve ser aplicado, aplica-se também. Tratados e convenções internacionais é muito interessante. Eu não vou me estender aqui, eu poderia explicar bem isso aí, essa diferença, mas primeiro porque o nosso tempo é curto e segundo porque nesse momento a vocês não é interessante vocês terem essa distinção, porque não vai ser objeto de vocês têm que saber só que tratados e convenções internacionais sobrepõem-se e valem para esse tipo de situação. Tá? Porque se quiserem um dia discutir direito, nós combinamos tudo, fizemos um jantão e ficamos umas 3 horas falando. Aí nós conversamos de tudo. No outro dia vai ter um monte de gente fazendo direito, porque direito é magnífico. Tá? E o direito penal é lindo. E todo mundo fala, né, que o pessoal da faculdade namora com o direito penal e casa com o direito civil, né? Porque depois o direito penal às vezes não dá muita, no começo não dá muita rentabilidade.
né? E aí a pessoa acaba se decepcionando, né? A não ser que faça um concurso público, né? Promotor, juiz, delegado e outros concursos também, né? Oi? Pois é. Meu colega de turma, tá? O filho? Nós formamos junto na Univale. Isso, em 93. Muito bem. Logo em seguida, ainda fala assim, ó. Praticados por brasileiro. Óbvio, né? Praticados por brasileiro. Se o crime foi praticado por brasileiro, por ser brasileiro, né? Muito bem. Letra C. Isso aqui eu acho importante, essa situação aqui. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Porque eles podem ser julgados lá, daí vai ter uma outra situação que vai se aplicar, vai se trazer, tá? Mas é que depois vai ser especificado para vocês. Então, na verdade, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras. Tem que ser praticado em embarcações e aeronaves nossas, brasileiras. Tá? Mercantes, né? Ou de propriedade privada. Quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tem essa especificação. Aí tem que ser importante aí, que eu acho que também tem que gravar, e aí não sejam julgados. Porque a pessoa não vai poder ser julgada duas vezes, né? Pela mesma... E aí tem uma situação, se a pena lá é mais grave e aqui é mais leve, aí você transforma, ou ao contrário, aí tem toda uma situação, né, de tratados e convenções, né? Tá? Muito bem. Quando for o horário do intervalo, você me avisa, tá, querida? Já está na hora? Não, né? Quando for 8h15, você dá um toque. 8h30, dá um toquezinho para mim? Muito bem. Desculpe seu nome? Sabrina. Sabrina? Isso. Tá bom, Sabrina. Obrigado. Tá? Muito bem. Agora tem assim, ó, nos casos do inciso 1º, que é o parágrafo 1º, tá? Que é lá em cima, quanto à vida do presidente da República, toda aquela situação que nós especificamos, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. É onde vai começar agora que a gente falou as diferenciações. Então veja bem, nós temos crimes contra o presidente, crimes contra agentes, crimes, né? Tudo isso. Mas a lei deu uma certa atenção, mas quando se tratar de crime, por exemplo, contra o presidente da República, o que nós temos que analisar? Daí ela fala, tá? Ela especifica. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Quer dizer, ele pode ter sofrido processo lá e sido condenado lá ou absolvido. Não importa. A lei brasileira vai incidir. É isso que eles estão dizendo. Tá? Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira, e inciso 2º foi o que nós lemos antes. Os crimes, aqueles por tratado ou convenção, aqueles praticados nas aeronaves, né, brasileiras, etc. O que diz a lei? A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. Então já é outra situação. Específica. Tem que entrar no território nacional. No nosso território. Né? Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Porque se lá não for, ele não pode ser condenado aqui. Tem que haver uma... Né? E letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Porque daí você pode fazer a extradição. Autoriza a extradição. Então são situações específicas que, infelizmente, meus amigos, vocês têm que ter isso em mente. Tá? É um artigo grande, mas bastante explicativo. Então veja bem, nós temos a situação geral, aplica-se a lei brasileira. Temos quando se trata de presidente, quando se trata, as exceções vão vindo, né? Vai sendo autoexplicativo. E no final, ainda temos situações que só pode ser condenado se for crime lá. Tá? Eu acredito, sinceramente, que se perguntarem alguma coisa, vão perguntar somente da questão ou envolvendo o presidente da República,
né? E quando é que a lei brasileira se aplica nos seguintes casos? Contra quem? Presidente da República, tal. Acredito que seja isso, tá? Até porque não pode ser muito aprofundado, né? Certo? E ainda temos mais uma situação aqui ainda, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então veja bem, que ele já não pode ter cumprido pena lá. Porque ele não pode cumprir novamente a mesma... O cidadão ser, né, processado... Isso, né? Tá? Muito bem. E letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, se lá de repente ele não foi absolvido, mas teve a punibilidade extinta por uma outra situação prevista, ele também não poderá sofrer essa situação. Tá? E aí eu posso explicar para vocês, causa extintiva da punibilidade, posso explicar que tem prescrição, posso explicar que tem isso, que tem aquilo, mas não... Nós vamos ficar até amanhã. Né? Aí na semana que vem metade se separou, metade se divorciou, metade que daí, né? Inclusive eu, né? Eu quero deixar claro. Muito bem. O parágrafo 3º do artigo 7º ainda diz assim, ó. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Ainda tem esse fato. Também é uma outra situação que merece destaque. Se aplica a crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Aplica-se também a nossa. Também é outro fato que eu destaquei aqui. E ainda mediante algumas condições. Veja bem, se não foi pedida ou foi negada a extradição. Porque se tiver extradição, manda coisa ruim para lá. Né? Manda extradição, né? Você sabe o que é extradição, né? Até conseguiram a extradição agora do... Isso. Então, é porque ele estava lá no Unitão, na Itália, lá, né? Então, legal. Tá? E ainda tem o seguinte, se houver requisição do ministro da Justiça, para que se proceda, que se apure esse fato. O ministro da Justiça é a nossa autoridade maior na Justiça, ali, né? Administrativamente falando, né? Poder Executivo. Porque no Judiciário a nossa maior autoridade o grau mais alto é ministro do STF, né? E o presidente do STF, né? Que era o Joaquim Barbosa, que pena que ele foi embora. Tá. Muito bem. E vocês viram, né, que o Toffoli quer mudar de turma, né? Ele quer ir da primeira para a segunda. Ele já fez um ofício, um requerimento, para quem lê o jornal, né? Porque o caso aí da Petrobras, etc., vai cair naquele lá. E a Dilma não indicou o novo ministro, porque ainda falta indicar novo ministro, que ela teria que fazer isso, né? E ela não fez. Então tem uma vaga lá. E esse aí vai cair lá, eu acho, na segunda turma. E lá quem está querendo ir agora é o Toffoli, porque daí ia cair para ele. O Toffoli é amigão, né? Amigão foi indicado pelo Lula, etc, etc. Né? Não sei se vocês acompanharam esse fato no jornal, né? Ou pelo menos que existe. Ele fez um pedido, né? Não sei se vai ser deferido ou não. Né? Muito bem. Aí, dito isto, nós vamos para outro artigo, que é o artigo 8º, que fala da pena ainda, da pena cumprida, a pena cumprida no estrangeiro. Tá? Também é outra situação. E ele é bastante enfático, o artigo, quando ele diz assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. Então veja bem, o cidadão cumpriu a pena no estrangeiro. Aí depois, aqui no Brasil, se ele atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime. Não é isso? Quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Que às vezes pode acontecer de uma pena ser maior ou menor que a outra, né? Então tem essa situação. É bem específico. Tá?
Não tem muita complicação, não. Tá. Muito bem. Vamos em frente. Até antes, se quiserem anotar, eu vou até deixar, com relação ao artigo 7º, que eu esqueci, dessa da extraterritorialidade, nós temos os incisos ali, né? Então, assim, ó, o inciso 1º, tá? Que vocês têm anotado ali, né? Que é o 1 em romano ali. O inciso 1º, as letras A, B e C, que nós vimos, tá? Eles chamam na doutrina, porque de repente eles podem pedir, não sei, né? O princípio, ele chama princípio da defesa real. Princípio da defesa real, tá? Alguns dizem da proteção também, tá? De repente querem anotar, né? Isso, o inciso 1º mas aí os outros eu vou descrever logo em seguida. O artigo 7º, inciso 1º, letras A, B e C, é o princípio da defesa real, tá? Ou da proteção, alguns chamam também, tá? O inciso 2º, né, que vem logo em seguida, o Romanos ali, o 2º, ele pode ser chamado, ele é chamado do princípio da justiça universal. Tá? Princípio da justiça universal. O inciso 2º, letra B, ele é conhecido como o princípio da nacionalidade ativa. Tá? O inciso 2º, letra C, ele é conhecido como o princípio da representação. E o parágrafo 3º também é o princípio da defesa real, que alguns chamam também. Tá? Parágrafo 3º. Isso é só a critério de curiosidade, né? Numa dessa, de repente, alguém pode ser feito algum questionamento, ou até no futuro, né? Pra gente, são princípios. Pois não? Quer que repita? Pois não? Deixa eu ver aqui para ti. 2º, letra A, princípio da justiça universal. Tá? Isso. Tá? Muito bem. O artigo 9º, posso prosseguir? Artigo 9º. Aí ele fala, nós falamos de todo o processo de extraterritorialidade, aplica essa lei, aplica outra lei, aplica a lei brasileira, aplica no exterior. E aí assim, ó, eficácia da sentença estrangeira. Que pode acontecer, né? O cidadão ser condenado lá fora. E o artigo 9º é bem claro e bem pequenininho também. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira, veja bem, a sentença estrangeira, quando, melhor dizendo, a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Então, quando elas forem iguais ou semelhantes que seja, né, pode ser homologada no Brasil. Tá? Para, 1, obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e a outros efeitos civis. Porque daí ele foi condenado no crime, aí ele pode ter desdobramentos no civil, a ter que restituir, a ter que reparar, certo? Danos, etc. Isso aí é na área civil, né? É que nem ações criminais que nós temos, que você pode entrar depois com indenização no civil, cobrança, etc, 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 né? Tá? O inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Tá? Uma situação específica. Parágrafo único. A homologação depende. E aí vem especificado. Quando é o caso do inciso 1º agora, ó, de que depende a homologação quando for o inciso 1º ali? Obrigar o condenado a reparar o dano, a indenizar, etc. Para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada. Não é de ofício. Não é consequência. Não é a parte interessada. Tem que pedir. Tá? B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição
com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença. Então tem que haver um tratado de extradição. Aquele lá que condenou, o país que condenou, tem que haver um tratado de extradição. Senão não rola, como diz na gíria, né? Ou na falta de um tratado de requisição do ministro da Justiça. Mais uma vez aparece o ministro da Justiça, né, que pode requisitar situações específicas. Aberturas de processo, etc. Tá? Ficou claro isso aí? Beleza. Agora eu pergunto para vocês. E essa aí vem uma sentença estrangeira, né? Quem é que homologa isso aí? Tem que homologar, porque a sentença veio de outra... Quem homologa a sentença estrangeira é o STJ. Tá? STJ. Aí, se não me falha a memória, aqui, o seu Vadimeco, né? Você consegue localizar para mim aqui a Constituição Federal? Só para mim... Se não me falha, é o 105, se não me falha a memória. Porque diz que tem que ser homologada porque ela vem, e o STJ tem que homologar a sentença para ela valer no Brasil. Se não me falha a memória, eu quero dar essa informação correta. Você quer ler para mim ali o artigo... Você lê para nós? Você dá um tostão da sua voz aí para nós? Então você lê o artigo 105 para mim, depois você lê o inciso 1º, por favor. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Processar e julgar originariamente. Ou seja, originariamente, de competência dele, originária dele. A. Nos crimes comuns, os governadores do Estado e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Tá, tudo bem. Tu vai lá para o I. Eu acho que é no I, vê se não é no I. Letra I. I, vê. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exquatur às cartas rogatórias. Isso. Então a carta rogatória é quando você tem que ouvir alguém em outro país. Nós temos as cartas precatórias que a gente ouve em outra cidade, em outras comarcas. Carta rogatória é em outro país. Por exemplo, eu tenho que ouvir alguém que mora na Argentina, ou tenho que ouvir alguém que mora na França. Então vocês pedem uma carta rogatória. O STJ também tem. Tá? Isso. E o artigo, então, 105I mesmo, né? Homologação da sentença estrangeira. Isso. É isso mesmo. Tá? Então, se quiserem anotar, né? Que quem homologa é o STJ, artigo 105, inciso 1º, letra I da Constituição Federal. Tá? Muito bem. Vamos, então, agora a uma situação bastante interessante e que também o pessoal confunde. E vou dizer uma coisa para vocês, hein, coleguinhas? Meus colegas futuros policiais militares que trabalharão comigo. Olha só que coisa linda. O pessoal advogado já de carreira, às vezes se confunde nessa questão dos prazos. Macacos velhos, como eu também posso errar, todo mundo erra. Não tem ninguém que acerta tudo. Né? Não tem ninguém que acerta tudo. Eu erro pra cacete também, às vezes eu erro. Todo mundo erra. A gente está aqui aprendendo, eu estou dando aula para vocês aqui, vocês não imaginam a minha alegria. Que eu estou aprendendo com vocês aqui. Tem coisas aqui que hoje em dia a minha vida é muito prática, é processo, é prática, é audiência. Então quando eu pego essa teoria aqui, eu estou revendo isso aqui, isso para mim é maravilhoso. Ainda que eu não consiga responder alguma coisa, mas é maravilhoso. Eu acho isso fantástico. Se todos nós que estudamos direito, e a faculdade de Direito, se você quiser, você faz a faculdade de Direito inteirinha e você não abre um livro. Se não quiser. Porque tem nego que leva de tudo que é jeito, né? Vai. Tá? Agora, se você lê a sua letra da lei, se você lê o Código Penal, se você lê o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, se você fazer isso durante o curso, lê a lei. Você vai ver muita coisa que não... E o nosso povo não conhece lei. Lógico, o leigo não é obrigado a conhecer a lei. Existem profissionais que o representam para isso. Mas, se você estuda direito, você tem que ler a lei. Porque senão você não consegue. Né? Olha só, contagem de prazo. Parece uma coisa simples, mas às vezes o pessoal confunde. Porque no direito penal, a forma de contar o prazo é uma.
E no processo penal, que é a que rege o processo, que faz com que você apure os fatos, o prazo é contado de outra forma. E às vezes a galera entra direto, né? Direto pelo canudo. E aí, só que vocês não vão entrar pelo canudo, não. Vocês vão, tá? O artigo 10, ó, que bonitinho. Contagem do prazo. Vamos falar aqui direito penal. No segunda parte, depois do intervalo, nós vamos falar em processo penal. De repente, se der hoje, a gente fala disso. Tá? Falta 5 minutos, né? Eu tô ligado nas paradas. Tô ligado. Pode crer, mano. Tô... Os caras chegam na audiência assim, pô, mano, não fui eu, não. Tá lá, filmaram, tudo, não é, né? Muito bem. O dia do... Ó, contagem do prazo. Dia 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Mas eu vou explicar para vocês. Ó. O dia do começo inclui-se no cômputo. Então vamos supor assim, ó, o prazo começou a contar segunda e termina sexta. Vamos dar um exemplo de 5 dias, o prazo penal. Segunda inclui. O primeiro dia já é segunda. Se o prazo é de 5 dias, o primeiro dia já conta como o primeiro dia. Tá? O dia que foi. No direito penal. Processo penal. O prazo é de 5 dias. O primeiro dia não conta. Começa a contar no segundo. E aí vai. Tá? Então essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. E aqui, se vocês quiserem anotar, eu fiz bem bonitinho, um conceitozinho bem, eu até anotei aqui. Ó, artigo 10 diz o seguinte. Prazo penal. Tá? É facultado a vocês se vocês quiserem anotar, lógico. Né? Prazo penal. 2 pontos, né? Como dizia o meu amigo lá, o Denis Pigozzi, acho que é do Damásio. Vai, anota aí. 2 pontos. Vai, Corinthians. Ele diz, vai, Corinthians. Ele fala assim, né? O tempo todo. Vai, Corinthians, vai, Corinthians. Inclui o dia do começo. Inclui o dia do começo. Não vamos esquecer. Eu tenho certeza. Tá? Então, é fácil. De um prazo que tenha tantos dias, você inclui o primeiro dia e vai excluir o último. Né? Porque o primeiro já vai contar. Tá? Ó, detalhe, hein? Prazo penal, outra pegadinha, que eu vou dizer para vocês aqui. Escrevo bem grande, assim, em maiúsculo, em letra de ponto de exclamação. Prazo penal não prorroga, tá? Tá ligado, meu? Não prorroga. O que quer dizer isso? Que se ele cair no sábado, no domingo ou no feriado, morre ali. Tá? Os doutrinadores dizem isso. Se mudou, você me desculpe, mas não mudou não. É isso mesmo. Tá? No processo penal, é o contrário. Né? Você exclui o primeiro e conta o último. E, se cair sábado, domingo ou feriado, no primeiro dia útil sequente é que acaba. Tá? Essa é a diferença. Eu não sei se diz isso eu não sei se na apostila tem isso aí, mas deve ter. Não, isso é a lei, né? Tá. Tá certo? O prazo penal é assim. Tá? E o de processo penal é assado, como já foi explicado. Tá? Logo em seguida, para a gente até ir para o intervalo, o artigo 11, que daí a gente acaba a primeira parte, ele diz o seguinte. Frações da pena. Frações não computáveis da pena. Tá? Ah, e tem um detalhe que eu esqueci aqui no artigo anterior. Quando você fala, por exemplo, o cidadão pode começar a cumprir a pena às 23h30, o dia termina às 24 horas, não é isso? Né? Muito bem. Se ele começar a cumprir a pena às 23h30, esses 30 minutos aqui que falta para meia-noite, né? Já conta um dia. Pô, tá ligado, meu? É isso mesmo. Já cumpriu um dia de pena. Verdade? Ele já cumpriu. Não tu, ele, né? Eu tô dizendo. Tá? Já cumpriu um dia. É isso mesmo.
É isso mesmo. Tá? Então esse é um detalhe. Aí o pessoal pode pensar assim, não, ele tem que começar a cumprir a 0 hora e 1 minuto, né? Não. Não. Tá? Aí logo em seguida vem o artigo 11. Nas penas, desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Aqui ainda está em cruzeiro, lógico, hoje é real. É o crime, o código é novo, né? Deu para notar, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos dar um exemplinho aqui. Isso aqui, veja bem agora. Nós estamos falando da pena. Nós falamos ali do crime, da contagem do prazo, mas agora já estamos falando que há uma pena. O cara já foi condenado, né? Então o juiz vai aplicar a pena. Aí o juiz vai aplicar a pena, vamos supor. Ele vai aplicar uma pena, vamos botar aqui. Eu tenho até anotei aqui, ó. Ele pegou uma pena que ele cumpre, por exemplo, pegou uma pena lá, uma coisinha leve, pegou lá 20 dias. Né? 20 dias. Detenção, prisão simples, aquele negócio lá. Aí, o juiz vai tirar 2/3. Vamos dar um exemplo. Tá? Ele vai tirar 2/3. Daqui, ó. Até botei aqui, ó. Isso aqui vai dar o quê? 2/3 de 20 dá 6,66. Tá? O que o juiz vai fazer aqui? Tá? Vai ser 6. Como é que o cara vai tirar 6,66 dias de... É isso que o artigo está dizendo. Tá? Aqui, na pena de multa, né? Especificamente, né? Também, na pena de multa. Como é que ele vai tirar 6,66? Não dá, cara. Tem que ser 6. Aí já teve um que perguntou para mim, pô, mas vamos favorecer o cara, advogado, vão arredondar para 7. Eu disse, mas isso aqui não é aula, porra, de curso para arredondar para 7? Não é média de... né? Então, aí é demais, né? E a mesma coisa nas frações de cruzeiro, que hoje é real. Aí ele condena, calcula lá, ele vai pagar uma pena também, por exemplo, R$35, que deu R$35,14. 35, tá? A princípio seria isso. Tá certo? E a lei é bem clara. Desprezam-se então as frações de dia, na questão da pena privativa de liberdade, né? O cara vai cumprir fechadão, ou restritiva de direito, e nas questões envolvendo multa, o cara arredonda e tira as frações, tá? Ó. Oi, pois não. Oi? Ah, tem o 12? Ah, tem, tá aqui. Eu que não vi mesmo. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. O que ele quer dizer com isso? Até para a gente ir para o intervalo. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Nós temos uma lei específica. Se essa lei regrar como deve ser aplicado aquelas situações, é a de lá. Tá? Mas a lei que, se quiser aplicar o Código de Processo Penal, ela vai ter que dizer que aplica-se o Código de Processo Penal. Ela vai ter que explicitar isso aqui. É isso que está dizendo a lei. Tá? As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Certo? É específico. Tá? Se a lei dispuser de modo diverso, esqueçam. Tá?